Nosso primeiro exemplo de taxa de variação, exemplo 6 para essa seção do livro. Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. Então, nós temos um fabricante produzindo peças de tecido e as peças de tecido que ele produz são de determinado tamanho fixo. Então ele produz peças de 10 metros, de 100 metros ou de 50 metros. São peças com um tamanho fixo. O custo em dólares da produção, aqui a gente poderia ter alterado para reais, mas como eu não sei se eu mencionei com vocês, ou em cálculo 2, eu faço recortes do livro para agilizar a nossa videoaula. Então, foi mantido aqui dólares. O custo em dólares para a produção de X metros de certo tecido é dado por essa função, C igual a Fx. O que significa? Esse C representa o custo, por isso a letra C de custo. E aqui, esse outro lado, dizer que é igual a f de x, significa que depende de x. Se vocês lembrarem, quando a gente falou de taxa, nós usamos essa notação. Y igual a f de x indica que o y depende de x. E aqui indica que o c depende de x. C representa o custo, ou seja, a nossa grandeza. Nós temos uma grandeza, então, dependendo de outra. O custo depende de quê? De X metros de tecido, custo de produção. Ou seja, se eu tenho um custo, se eu quero produzir peças de 100 metros, então eu tenho um custo que depende desse 100. Eu posso escrever assim: F de 100, C igual a F de 100, que produz 100 metros. Então esse X, guys, é o tamanho do tecido. Por isso que é X metros, ou melhor dizendo, comprimento do tecido. Comprimento é dado em metros. Portanto, nós temos aqui uma grandeza custo, dependendo da grandeza comprimento. Ou seja, custo dependendo do comprimento do tecido. Aí daí nós temos 3 perguntas. Claro, vamos começar com a primeira, depois a gente vai para as demais. Primeira pergunta: qual o significado da derivada f' de x? E depois tem outra pergunta aqui, mas a gente vai responder uma por vez. Então vamos colocar aqui nosso Sol para responder o que é o significado da derivada. Bom, a nossa função f de x, ela é o custo do tecido. Dessa forma, a derivada vai ser a derivada do custo. Acontece que, como é um exemplo prático, onde eu tenho uma grandeza variando dependendo de outra, então isso significa que a derivada vai representar uma taxa, a taxa de variação dessa grandeza em relação a outra. Como a gente viu aqui, a taxa de variação é a mesma derivada, ou a derivada é a mesma taxa de variação. Então, essa derivada aqui, já que não é uma derivada de uma função qualquer, é a derivada de uma grandeza que depende de outra, ela representará a taxa de variação. Então, vou colocar aqui f' como resposta, f' de x é a... Qual o significado? O significado dessa derivada. F' de x é a taxa de variação do custo. A variação do custo. Como o custo aqui tem nome, foi representado pela letra C, a gente costuma falar do nome dele quando se refere a ele. Vamos chamar ele, já que ele se chama C. Então é o custo C. F' de x é a taxa de variação do custo C em relação, não esquecer que taxa de variação sempre em relação a alguma variável, em relação ao que? Em relação a x, mas x é o comprimento da produção de x metros.
Então você pode falar de duas maneiras. Você pode colocar aqui em relação à produção. Você pode colocar em relação à produção de X metros de tecido. Ou você pode colocar também em relação à produção de um comprimento de X metros, mas acaba colocando o comprimento aqui, acaba sendo redundante, que já está falando que é produção em metros, então fica a critério. Ok? Então qual é o significado dessa derivada? Essa derivada nada mais é do que a taxa de variação do custo em... tem um detalhe, guys. Custo de quê? Custo da peça, da fabricação da peça. Aqui é o custo da produção, mas aqui já deixa claro. Então aqui você pode alterar da seguinte maneira. Pode escrever, tem várias maneiras de escrever. Já pode colocar aqui direto taxa de variação do custo de produção, em relação a um comprimento de X metros. Então há várias maneiras de escrever. Guys, esse aqui é um problema de economia, e em economia quando você calcula a taxa de variação, vou colocar aqui, taxa de variação do custo de produção de algum produto, taxa de variação desse custo em relação à produção, em economia eles costumam chamar essa taxa de variação de custo marginal. Custo marginal. A letra A, só detalhe, essa aqui é a pergunta da letra A. Eu vou deixar essa parte em azul. Essa parte em azul não faz parte da solução. Não faz parte da nossa solução. É apenas um comentário adicional. Não sei se vocês recordam, mas lá na aula do slide nós comentamos que várias taxas possuem nomes especiais. Quando ela tem uma certa importância em uma área, ela possui um nome especial. E esse tipo de taxa de um custo de produção de algum produto, na economia ele tem esse nome especial, que é o custo marginal. Se você olhar para o nome, faz sentido o custo marginal. E por que faz sentido? Eu vou tentar produzir aqui, explicar mais ou menos a filosofia por trás. Se a gente pensar em termos de tecido, imagine que você quer produzir um tecido desse tamanho. É um exemplo hipotético, tá, guys? Claro, isso aqui é um tamanho pequeno. Você pode pensar em termos de escala, que aqui é uma figura. Imagine que você vai produzir uma peça desse tamanho e a sua produção, ela inicia bem aqui. Ela começa a fazer por retângulos. Ela faz o primeiro retângulo, ela vai aumentando. Ela começa com a largura fixa e vai aumentando o comprimento. Aumentando. À medida que vai aumentando, vai produzindo um comprimento cada vez maior, você obviamente vai tendo o quê? Mais custo. Você precisa de um custo. Você chegou bem aqui, você precisa de um custo para continuar. Você precisa de... Por quê? Porque para você continuar a aumentar essa peça, você precisa de material, material para o tecido, você gasta energia, gasta com trabalhadores. Há uma série de fatores que você necessita, ou seja, de gastos, de custo, para continuar produzindo a sua peça. Então você vai aumentando, está em verdinho, você vai aumentando o comprimento. Pois bem, se a gente parar o tempo enquanto a peça vai produzindo, imagine que eu parei bem aqui. Agora estou interessado no custo que vem adiante. Por exemplo, no custo do próximo metro. Vamos ampliar mais um metro para frente. Qual seria esse custo?
Esse custo, vamos falar em um certo sentido, está na margem de onde eu parei. Então seria um custo desse novo pedaço. Vou colocar numa outra cor aqui, em vermelhinho. Vermelhinho é o custo nessa parte da margem. Daí o nome marginal, uma vez que esse custo se refere ao meu produto enquanto está sendo produzido. Então o custo na margem, portanto o custo marginal. Eu não estou interessado, esse custo marginal não é o custo da produção de toda a peça, é apenas o custo da próxima unidade. Por isso que a gente é um sentido para você lembrar aqui, é uma maneira de você lembrar por que o nome é custo marginal. E se a gente olhar para as unidades, que é a próxima pergunta, vai fazer um pouco mais de sentido. Guys, quais são as unidades do custo marginal? Como a gente já viu, unidade de taxa é a da grandeza pela outra, qual varia, pela qual você deriva, pela qual em relação a qual é a taxa. A nossa taxa aqui, ela é do custo de produção, que já foi, que aqui diz que é em dólares, dólares, vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui em rascunho, dólares, e esse custo é em relação à produção que é dada em metros, e portanto a nossa taxa é em dólares por metro, ou seja, ela vai calcular qual é o nosso custo que é dado em dólares por cada metro a ser produzido. Dessa forma, você está interessado no custo por cada metro. Então, olhando para cá novamente para o tecido, nessa taxa, nós vamos calcular o custo por cada metro. Portanto, eu posso pensar nesse próximo metro. Daí o custo marginal. Não estou pensando no custo de toda a peça, e sim custo por metro. Isso aqui foi só para tentar explicar mais ou menos uma maneira de você associar a questão do nome custo marginal. Então isso aqui é rascunho, vou colocar aqui, rascunho. Não faz parte da nossa solução, que foi rascunho para compreender melhor o problema. Isso aqui foi um nome só para a gente conhecer esse nome dado em economia. Se você um dia estudar economia, você verá custo marginal. E, inclusive, tem vários artigos de economia onde se vê gráficos e você analisa taxas de variação. E por lá você vê a questão do custo marginal. Mas voltando ao letra A do nosso exemplo. Então, guys, a derivada é a taxa de variação do custo em relação à produção de X metros de tecido. A gente vai voltar a detalhar sobre essa produção aqui na letra C. A gente vai, inclusive, voltar para esse desenho. Mas talvez eu aproveite o gancho para compreender melhor a questão da compreensão. Que, embora, guys, pareça que não faz muito sentido, o custo parece, você pode imaginar que ele é fixo. O custo a cada metro é a mesma coisa. Depois a gente vai dar detalhes que quando a peça já está muito longa, o metro a ser produzido começa a ficar um pouco mais caro. Mas isso a gente vai dar detalhes depois. Ok? E a segunda pergunta aqui são as unidades, nós já respondemos, mas devemos escrever a resposta. O dólar, nós costumamos usar o símbolo do cifrão para representar o dólar. Então a gente vem aqui no ponto seguida e responder as unidades. A derivada é a taxa de variação do custo C em relação à produção de X metros de tecido. Eu posso emendar aqui e suas perguntas, suas unidades. E suas unidades são dólar por metro, ou seja, isso aí vai me dar o custo de quantos dólares sai por metro, por cada metro a ser produzido. Ok, guys? Thanks.